Conhecimento necessário. Um espaço nada original para a propagação daquilo que há de mais exótico. O conhecimento. Com vocês, o psicólogo Luiz Eduardo Soares e o filósofo Roger Ribeiro da Silva. Olá, meus amigos. É um prazer estar com vocês para mais um Conhecimento Necessário. Essa é uma iniciativa da Escola ANANC e o nosso objetivo é promover a democratização do acesso ao conhecimento. Hoje, nós falaremos sobre psicologia analítica, suas abordagens, as formas de transmissão desse conhecimento. Passo a palavra ao meu amigo Roger Ribeiro. Olá, Luiz. Olá, você que está nos vendo e escutando. Hoje, nós estamos gravando pela primeira vez o nosso programa, já com a intenção de colocá-lo em podcast. Você que já nos acompanha, esse será o 11º podcast, porque os outros já se encontram nas plataformas, ainda que não tenham sido gravados com a intenção de se tornar podcast. Hoje, nós temos aqui o Jordan Vieira, psicólogo graduado pela Universidade Católica de Petrópolis, a UCP, graduando em pedagogia pela UERJ, e que vem trabalhando psicologia analítica como a sua linha, a sua base teórica. Jordan, seja bem-vindo e muito obrigado por vir nos ajudar a compreender melhor o que é a psicologia analítica e como ela se apresenta hoje em dia nesse cenário fantástico que é o cenário da psicologia brasileira. Bem-vindo, Jordan. Boa noite, esse espaço, e vamos tentar falar um pouquinho dessa linha aí que nem sempre é tão bem vista, né? Justo porque nem sempre é bem falada. Jordan, antes da gente poder começar a te perguntar, e eu sei que o Luiz está em uma pergunta ali bem separada, eu preciso avisar os nossos amigos que estão agora nos vendo e nos ouvindo que na descrição, tanto do áudio quanto do vídeo, ele vai conseguir encontrar o livro que você vai deixar indicado para eles, com o link no qual eles podem nos ajudar comprando através da Amazon, com uma participação para a Escola ANANC e, com isso, manter esse trabalho que a gente tem feito de maneira hercúlea, porque não é fácil encontrar entrevistados como você. E, felizmente, nós conseguimos ótimas entrevistas com pessoas extremamente competentes, com grandes entendedores das suas áreas. E eu convido a você, então, a ver e assistir os episódios anteriores, a se inscrever no nosso canal, a curtir esse vídeo, ou curtir, né, esse áudio, compartilhar e marcar a notificação, seja do YouTube ou do seu canal de podcast. Luiz, acredito que você já tenha algo preparado, porque você sempre é ávido a perguntar. Então, como sempre, eu vou te dar a primeira pergunta. Vai lá, Luiz. Jordan, para a gente começar, eu queria que você conceituasse para nós aonde está a psicologia analítica e do que fala a psicologia analítica, sobretudo fazendo um paralelo em relação às grandes outras linhas, por exemplo, falando da terapia cognitivo-comportamental, da psicanálise, da abordagem existencial humanista. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é, de fato, a psicologia analítica para nós. Essa é uma pergunta que é importante de ser dita, né? Porque as pessoas ainda têm muito uma noção errônea do Jung, discípulo de Freud, né? Como se em algum momento, assim como Atena da cabeça de Zeus, o Jung nascesse da cabeça do Freud, né? Quando, na verdade, o Jung já tinha uma linha, né? Já tinha um desenvolvimento teórico antes desse contato, né? Antes de 1906, e faz com que a psicologia analítica esteja entre as primeiras linhas psicodinâmicas da psicologia, né? Você teve a psicanálise, você teve a psicologia analítica, que naquele momento ainda nem era psicologia analítica, e você teve o Adler, né? Depois da dissidência com Freud. Então, a importância da psicoanalítica vai um pouco além, né, dessa relação Jung-Freud. Ela ultrapassa isso. Hoje, a psicologia analítica é uma linha assim, que tem um desenvolvimento, né, pelos próprios institutos junguianos, que dão continuidade ao trabalho do Instituto de Zurich, né, que foi um instituto criado em vida,
né, quando Jung ainda estava vivo. Não era necessariamente um desejo dele que isso acontecesse, mas a gente sabe que quando você tem uma obra vasta, quando você está criando um movimento nesse sentido, as coisas acabam tomando vida por elas mesmas, né? E a psicologia analítica é uma linha que trabalha com as relações do inconsciente, né? Consciente e consciência, né? Buscando equilibrar esses conteúdos, e é importante falar que equilíbrio não significa necessariamente uma coisa tranquila, né? Não é porque vai estar equilibrado ser um processo fácil, que vai ser um processo mágico, né? Porque a psicologia analítica sofreu muito depois da década de 60 com umas apropriações equivocadas, né, dos seus conceitos, e isso faz com que algumas pessoas hoje ainda tenham um certo preconceito com ela, né? É uma linha que é muito estigmatizada, né? Você tem uma compreensão de um Jung místico, de um Jung muito longe do que de fato ele, né? Então, a psicologia analítica é uma linha que funciona no processo psicodinâmico, né? Sempre importante ressaltar isso, e que tem eficácia tanto quanto outras dentro da psicologia, né? Não é porque Jung propôs estudar e pensar alguns fenômenos que naquele momento estavam no meio acadêmico, que esses fenômenos são levados para dentro do setting, para dentro do processo psicoterapêutico, como algo a ser posto à prova. A gente estuda o fenômeno, né? A gente estuda como o sujeito rêmbulo, a gente estuda como o sujeito lida com aquela manifestação, mas isso não quer dizer que porque Jung estudou aquilo, que ele está que aquilo é verdade. Muito pelo contrário, ele queria entender como as pessoas reagiam aos efeitos simbólicos que a maior parte dessas coisas que ele propôs teriam sobre elas, né? Ô Jordan, eu queria te perguntar sobre o conceito de arquétipo, porque eu andei lendo algumas matérias e vi que há uma certa relação entre esse conceito e o fenômeno dessas lideranças carismáticas que sempre surgiram na história da humanidade e que hoje ressurgem aí, principalmente em países onde esse populismo, ainda mais o populismo ultranacionalista, ganhou uma expressão muito grande ao ponto de serem escolhidos chefes de estados populistas. Mas antes de eu te perguntar o que é arquétipo e como o arquétipo como esse conceito consegue dialogar com esse fenômeno, eu queria te perguntar o que é uma psicodinâmica. Você citou que a psicologia analítica, assim como a psicanálise, são psicodinâmicas. O que de fato é uma psicodinâmica? Se você puder responder isso para a gente, antes de tratar o arquétipo e a relação dele com esse fenômeno, você tiraria uma grande dúvida das minhas costas e provavelmente das costas de muita gente que está nos acompanhando agora. As linhas de trabalho dinâmicas são as linhas que entendem e percebem as relações entre conteúdos cientes e conteúdos da consciência, né, que dão valor para esses conteúdos, que olham para esses conteúdos, trabalham com esses conteúdos, né, que não simplesmente entendem que eles existem, mas eles fazem parte do material de trabalho mesmo, né? Toda linha que de alguma forma lida com conteúdo inconsciente é uma linha que trabalha com psicodinâmica, né? Essa relação que existe conteúdos do inconsciente com a consciência, basicamente, né? E a maneira como eles interagem, os mecanismos de defesa que surgem a partir daí, e N fatores que surgem dessa relação. Muito obrigado, Jordan. E agora, dando continuidade, então, àquela questão que eu tinha levantado, explica para a gente um pouquinho o que é arquétipo e esclarece daí. Eu vi muita matéria relacionada ao arquétipo e essas lideranças populistas. Você consegue trazer para a gente um pouco de luz sobre isso? O arquétipo é uma das bases fundamentais da psicologia analítica, né? Ele é um conjunto que traz da filosofia grega, né? Uma coisa que não foi ineditismo do Jung, essa ideia de que existem imagens primordiais que precedem a formação de um símbolo, de alguma imagem, de alguma noção, né? E dentro da psicologia analítica, o arquétipo é tratado, e isso é importante de frisar, porque é um conceito que às vezes é entendido de maneira equivocada. De maneira didática, o correto é o arquétipo como um instinto para a interpretação simbólica,
Então, toda vez que eu me deparo com uma situação X, eu tenho uma possibilidade de interpretá-la simbolicamente, né? E por isso um arquétipo teria uma capacidade, uma possibilidade de ser, de estar no que a gente chama de inconsciente coletivo, né? O que seria o inconsciente coletivo? Inconsciente coletivo é essa base arquetípica, onde eu tenho instintos, né? Os instintos de sobrevivência, instinto a interpretar algamente que a gente chama de arquétipo, né? O arquétipo não tem uma forma de, tá? Isso é muito importante de falar, porque nessas apropriações indevidas que se fazem, se coloca arquétipo como se fosse fechado, e um arquétipo nunca é algo fechado, né? Porque se ele é uma possibilidade, ele não pode ser fechado em si mesmo, né? E nesse movimento do arquétipo ter uma forma, ele se transforma no que a gente chama de imagem arquetípica. Então, toda vez uma forma definida é uma imagem arquetípica. Antes disso, é um arquétipo, é o que precede. Quando a gente pensa que todas as pessoas, independente da cultura, têm essa possibilidade de interpretações simbolicamente, é aí que a gente está falando de inconsciente coletivo, né? Que talvez seja um dos conceitos mais equivocados e mais mal explicados dentro da psicologia analítica, porque é difundido como algo muito transcendental, algo muito louco e que não pretende ser assim, né? É basicamente, independente de onde eu esteja, eu tenho uma possibilidade de interpretar tal situação, seja no tempo ou no espaço, né? Então a gente tem a possibilidade de interpretar simbolicamente elementos que os nossos antepassados tiveram e que as pessoas que virão depois da gente vão ter. A gente vai estar falando de arquétipo. Um líder populista, ele é uma imagem arquetípica, né, que vai estar representando diversas possibilidades de interpretação. Então, ele tem diversos arquétipos que precedem essa formação dessa imagem. E por que essas imagens movem as pessoas? Por que essas imagens são tão magnéticas? Porque todo símbolo, ele fala de elementos do inconsciente, né? Então, todo símbolo, toda imagem arquetípica que eu me identifico está falando de aspectos meus, de elementos que ou eu preciso dar conta, ou elementos que eu gostaria de ter de alguma forma, né? Existe um movimento do inconsciente que a gente chama de função ascendente, né? Movimento de tentar dar conta de si mesmo. O inconsciente está sempre, de forma ou de outra, tentando elaborar os seus conteúdos, tentando fazer com que a consciência, né, o ego, que seria o centro da consciência, dê conta do que está no inconsciente. Então ele tem essa função transcendente. Então ele vai jogando e buscando elementos simbólicos para que isso aconteça, né? No momento em que um povo está desamparado, se sente desamparado, e aí coletivamente se interpreta isso, né, surge-se um líder populista, né, que vai trazer elementos de um arquétipo paterno, né, vai dar uma segurança paternal para essas pessoas, mas pode trazer também, e é importante falar que os arquétipos são sempre manifestações que não necessariamente são positivas no sentido de só trazerem benefícios, eles podem trazer manifestações de elementos que não são tão bem vistos assim, né? Então, se a gente olhar para o mundo hoje, né, o que a gente é uma manifestação, o que a gente tem... Pode continuar, acho que o Roger caiu. O que a gente tem é uma manifestação de conteúdos, né, que coletivamente precisam ser supridos, né? E aí surge um líder para dar conta disso. E ele traz uma figura de um pai que de um lado acolhe, diz que vai dar o que precisa, mas do outro é punitivista, do outro lado do arquétipo, né? Nessa manifestação ele vai te punir, ele vai reprimir, né? A gente tem líderes que trazem elementos que ficaram reprimidos durante muito tempo, né? Porque a gente vê o que a gente chama de uma manifestação de elementos de sombra, né? A sombra, ela é um outro arquétipo que a gente trabalha na psicologia analítica. E o que seria a sombra? A sombra, didaticamente, a gente pode pensar como aquilo que o sujeito tem dificuldade em si, né? São os elementos que ele não pôde manifestar durante o seu processo de desenvolvimento.
Então a gente tem, assim, vamos pensar aqui, que elementos racistas, por exemplo, elementos de preconceito e de qualquer coisa assim, não são socialmente adequados. Então isso foi sendo reprimido, né, durante o processo de construção social dos sujeitos, né, de maneira individual e de maneira coletiva. Hoje, o que a gente pede é que isso que foi reprimido acaba quase se tornando norma. Então, a maioria das pessoas é sombra, acaba sendo projetado nesses líderes que, de uma forma ou de outra, dão vazão, né? Essas figuras arquetípicas são figuras mitológicas mesmo, né? A gente entende as relações humanas, a gente entende as maneiras como a gente se constrói enquanto sociedade como manifestações que são sempre simbólicas, né? Então, quando a gente tem uma manifestação arquetípica nesse sentido de mover, de angariar e magnetizar muitas pessoas, a gente está falando conteúdos do inconsciente delas que está encontrando luz ali, está encontrando eco, né? E aí elas orbitam em torno dessa figura. No aspectos do drama contemporâneo, o Jung faz uma análise do Hitler, por exemplo, né? E aí ele justamente tinha essa carência no povo alemão, né? E querendo ou não, trouxe para eles uma ideia de algum amparo, né? A Alemanha já vinha devastada da Primeira Guerra Mundial e chega um cara que diz que vai trazer potência, né? Que vai tirar a Alemanha desse lugar que ela estava, de ser rechaçada, né? De ter sido colocada no banco para uma superpotência, né? E é isso que faz as pessoas entidade. Nesse movimento de seguir lideranças simbólicas, né, as pessoas abdicam dos próprios mecanismos de individualidade, né? A gente sabe que, em termos de psicologia social, o sujeito num grupo já tende a diminuir a sua percepção sobre si mesmo, né? E pensando num caráter simbólico, o que é um símbolo para a gente? O símbolo é algo que move o inconsciente. Então, se eu vejo num líder qualquer, se eu vejo uma pessoa qualquer, a possibilidade de dar conta dos meus elementos inconscientes, é aí que eu tendo a diminuir a minha autocrítica, eu tendo a diminuir a força que o meu ego tem de segurar, né, alguns desses conteúdos. Então, eles vão passando, né? E aí a pessoa já não tem mais medo, vergonha ou nenhum problema em manifestar suas sombras, porque a sombra se torna natural. O que era reprimido agora passa a ser norma. Isso que a gente tem observado recente na política do mundo, assim, na última década, né? Jordan, você falou sobre essa visão esotérica que as pessoas têm acerca da psicologia analítica, e isso contrasta um pouco com essa visão séria que a gente tem do psicólogo analítico e até mesmo desse conteúdo que você está nos trazendo nesse momento. E eu me lembro que psicologia analítica foi a primeira linha na qual eu me interessei durante a graduação, mas que principalmente eu ouvi muitas reclamações acerca do parco conteúdo sobre psicologia analítica que a gente tinha, porque o foco central era em terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, um leve resquício de uma abordagem existencial humanista e um pouco de psicologia analítica em contraponto com a psicanálise, não necessariamente ela por ela. E eu queria saber de você como é que funciona essa transmissão de conhecimento da psicologia analítica, porque pensando paralelamente em relação à psicanálise, por exemplo, a gente tem escolas, a gente tem as internacionais falando sobre a formação, trazendo a formação para um contexto mais próximo, mas me parece que essa formação do psicólogo analítico não é tão fácil de ser encontrada. E eu queria que você falasse um pouco de como funciona essa formação e essa transmissão institucional de conhecimento da psicologia analítica.
essa questão, um ponto a ser discutido, assim, que é importante de falar, que é, nas graduações, de maneira geral, você não tem profissionais que trabalhem com essa linha, né? Normalmente, quem vai falar de psicologia analítica ou é um psicanalista, cai na matéria dele, ou é uma pessoa de algum outro interesse que está ali, dada aos lobos, e ter que falar de uma linha que ela não faz ideia do que representa, né? Então é muito complicado dentro da faculdade, né, dentro das universidades, de uma maneira geral, você ter alguém falando de Jung que entenda o que está falando e que não recorra a esses recursos esotéricos, em que não recorra a esse preconceito, em que não recorra a sempre ter que contrapor psicologia analítica, psicanálise, que foi fomentada principalmente por conta do movimento analítico, né? Não sei se quem está nos ouvindo agora sabe, mas em 1912, Ernest Jones criou um comitê lá, em conluio com Freud, né, que era para proteger a psicanálise, né? E esse comitê tinha entre os seus interesses difamar a obra do Jung, né? Quando o Freud e o Jung rompem em 1913, isso fica muito evidente. E isso dificultou a fusão da psicologia analítica, né? Aqui no Brasil a gente teve sorte, né, de ter a Nise, que foi assim, um expoente muito grande em trazer a psicologia analítica, mas isso não aconteceu em muitos lugares do mundo, assim, né? Porque você teve esse contraponto de o que era publicado pela psicologia analítica era prontamente rechaçado pelos movimentos psicanalíticos, né? No período até 1920, o Jung não estava produzindo música, mas depois que ele lança Tipos Psicológicos, em 1920, você tem esse movimento maçante. E se você pega as correspondências do Ernest Jones e do Freud, você vê o quanto tinha esse empenho por parte do Ernest Jones, né? Porque na minha percepção e na percepção dos biógrafos e dos estudantes aí, dos acadêmicos da psicologia analítica, entendem que talvez tenha havido um certo recalque da parte do Ernest Jones com relação ao Jung, mas isso é outra questão. O acesso à psicologia analítica foi dificultado desde do nascimento. Desde que Freud e Jung rompem, houve uma barreira criada, né, para que se dificultasse o acesso. Quando o Jung, a psicologia analítica, por exemplo, começa a crescer nos Estados Unidos, você tem, isso aí na década de 20, você tem movimentos, né, de simpósios e congressos da psicanálise para tentar embarrear isso, para contrapor isso. Então isso vem desde muito tempo, né? Ainda hoje a gente perde esse preconceito. Então, para o estudante, né, que está na graduação ainda, ter contato com o Jung, quase nunca é um processo muito bom. Assim. Primeiro porque a pessoa não sabe quando e te faz indicações que às vezes não são as melhores, assim, e aí eu falo pelo meu processo de formação na graduação, né? Eu tive 2 aulas de Jung. Eu já conheci Jung antes, assim, pouca coisa, mas eu já conheci antes porque eu gosto muito de mitologia. E aí, quando você estuda mitologia, certamente você esbarra uma hora ou outra, é inevitável, né? Mas o contato que eu tive com graduação foi péssimo, assim. E foi suficiente, né, naquele primeiro momento, para não me fazer interesse. Assim como não despertou de outros colegas. Né? Porque às vezes essa ideia do Jung místico ainda está muito atrelada, né? Do Jung pouco científico, ou do Jung zero científico, na verdade. Às vezes a ideia é essa, né? Porque Jung tem mitos que são sobre temas são muito diversos mesmo. Mas é muito importante frisar que ele estava interessado no fenômeno, como aquilo interferia na pessoa, né? Como é que aquilo, enquanto símbolo, falava com as pessoas. Então, por exemplo, tem um livro que chama Mito Moderno sobre Coisas Vistas no Céu, que é um livro que ele fala sobre OVNIs, né? E aí nesse livro ele vai falar do aspecto simbólico dos OVNIs, de como isso não é uma releitura dos mitos antigos que as pessoas tinham de tentar buscar seres celestiais que iriam salvar, que iriam de alguma forma sentido para a vida delas, sabe? Não tem momento nenhum, o Jung começa o livro dizendo: eu não estou aqui falando que extraterrestre existe, não me interessa,
sabe? Eu estou falando de como aqui tem um aspecto simbólico e que as pessoas estão se identificando com isso, ó. Porque a gente acabou de passar por uma grande guerra mundial que fez com que as pessoas se sentissem completamente quebradas, completamente perdidas. E aí, pouquíssimos anos dessa grande guerra, a gente vê a eclosão desses mitos de novo, seres celestiais. Tem alguma coisa aí pra gente criar. Tem algum símbolo aí importante. E aí o Jung vai discorrer esse exemplo, né? E aí, por Jung ter falado disso, as pessoas fazem o recorte. Ah lá, mas o Jung falou sobre ET. Olha só, pode o negócio, né? Mas o Jung não está interessado no ET em si. O Jung está interessado nesse fenômeno enquanto um símbolo, enquanto um mito, né? Isso é pouco difundido. Você chega na graduação, por exemplo, e não lê Memórias, Sonhos e Reflexões. Assim. Memórias, Sonhos e Reflexões é uma biografia, né, que se vende como autobiografia, mas não é uma autobiografia do Jung. Na verdade, ela foi escrita por uma colaboradora, né, pela Aniela Jafé, e o livro foi completamente alterado para termos de publicação, né? Se você pegar o livro, os escritos mais próximos do original e o que foi publicado é completamente diferente. Mas a questão é que lá nas reflexões você tem uma fala sobre alguns das visões que o Jung teve em alguns momentos, de alguns sonhos que ele teve, né? E a gente sabe que Jung é de faculdade quase sempre em paralelo ou depois de Freud. Quando se fala de Freud, se fala de um psicótico como alguém que não tem um lugar na clínica, né? Na clínica freudiana clássica, o psicótico não tem espaço, né? E aí você se depara com o Jung, que apresenta esses sons e coisas assim tão vivos, dificilmente você não vai achar que esse cara é um psicótico e tá doidão, sabe? Então a maneira como se apresenta Jung é equivocada, né? E aí você me perguntou, como é que você se desenvolve, como é que você estuda Jung? A gente tem institutos no Brasil, institutos sérios, institutos ruins. A gente tem grupos bons, a gente tem grupos ruins, assim. Difundir Jung no Brasil sempre foi guerrilha, né? Porque, embora a gente tivesse NISE, conhecimento, Jung já entrava nas graduações, né? Então, para você aprender Jung, na base da Xerox, né? E um ia passando para o outro. Você não tinha grandes publicações até começarem a publicar as obras completas, por exemplo. Né? Hoje a gente tem bastante instituição, mas a gente tem muita instituição muito ruim, assim. Porque é muito fácil pegar Jung, distorcer Jung, fazer um recorte qualquer e dizer que Jung falou aquilo. Então a gente tem lugares que se utilizam disso porque às vezes é mais rentável. Você mistura lá uma ideia de quântico, Jung constelação familiar, e isso, Jung aquilo, que fica longe de qualquer coisa que o Jung tenha dito, mas traz muita gente, assim, porque as pessoas querem alguma resposta, né? E aí, como elas não conhecem Jung... até ri da constelação familiar, foi mal. Como elas não conhecem Jung, mas você tem essa construção de que Jung falava de umas coisas muito doidas, pegar aqui e jogar quântico, talvez faça sentido, né? Já que o Jung era doidão mesmo, Jung de várias paradas muito doidas, então por que não? Né? Se eu chegar aqui e falar, como tem aí cursos que, assim, acho que são um puro chorume do que você pode fazer com a teoria, que é uma ideia deturpada de que você pode dominar arquétipos, sabe? Como se você pudesse controlar isso para mudar a sua vida. O que é impensável, se a gente for olhar o que sabe, o arquétipo é uma possibilidade de interpretação, não é um Pokémon que você vai lá, captura, sabe, para se beneficiar. Não é dessa forma que funciona. Pois não só orixá, assim, a mitologia, ela foi muito deturpada. A gente teve uma autora que se chama Jean Shinoda Bolen. Ela é uma junguiana, uma pós-junguiana, né, que é bem renomada, e ela tem 2 obras, basicamente, sobre os aspectos dos deuses, né, os aspectos lógicos, enquanto símbolos para o aparelho psíquico. Você tem as deusas e a mulher, e os deuses e o homem, né. E aí, nesse livro, ela vai falar de como isso, enquanto símbolo, às vezes se apresenta em alguns comportamentos, às vezes se apresenta
em alguns movimentos que a pessoa faz. Mas não é isso de domine Hermes e melhore tal coisa na sua vida. Domine Ogum e se torne um campeão. Sabe? Domine Oxum ou Afiti e seja a mulher mais sedutora do mundo. Arquétipo não é Pokémon, gente. Vocês têm que tirar isso da cabeça. Sabe? Arquétipo é símbolo. Você pode aprender com esse símbolo, você pode olhar para esse mito, ir lá naquela narrativa e ver que ali tem alguma coisa a ser aprendida, não só pode como deve. Né? A base do trabalho na psicologia analítica funciona muito em cima disso. Entender como esses símbolos se apresentam para a gente. Agora, achar que você vai dominar um arquétipo, vai controlar o consciente, se fosse para controlar o inconsciente, estava na consciência, que é onde a gente tem o mínimo de controle sobre algumas coisas. Assim. Se está no inconsciente, é para ficar no inconsciente, e lute, assim, e lide com o que está ali. Né? O processo é aprender a lidar, não é ter controle sobre aspectos nossos que às vezes escapam da nossa mão, escapam entre os dedos e vão continuar escapando, sabe? Porque você vê bizarrices assim. Eu me lembro de um ano atrás ter visto um Facebook que era 7 mandalas para individuação. Né? O sujeito fazia lá o cursinho, pintava 7 mandalas e bum, atingia a individuação, atingia o nirvana, Chaka de, né? Era o homem mais próximo de Deus, assim. E é muito doido, porque quando o Jung fala de mandala, é sério, tem que rir, mas é de nervoso, porque a parada é absurda. Quando o Jung fala de mandala, ele está falando de um símbolo que ajuda a se organizar, né? Porque normalmente símbolos circulares tem essa questão de conter um movimento da psique e tudo mais. Mas não pode ser algo que eu vire para o meu paciente e diga assim, olha só, então você vai pintar tantas mandalas. Não. Mas se a gente está lá desenhando ou pintando e surge uma mandala espontaneamente na produção do meu paciente, eu sei que esse símbolo está surgindo com esse propósito, de dar uma organizada. Né? Se você pegar o que foi produzido pelo jeito lá da Casa das Palmeiras, por exemplo, né? Você vai ver trabalhos artísticos que eram completamente organizados no princípio e conforme esses pacientes foram tendo melhora, foram apresentando elementos de organização, elementos de mandala. Então é disso que a gente está falando, sabe? É desse símbolo aparecendo assim. A psique está se organizando. Não adianta eu virar e falar, faz isso que você vai ser uma pessoa topzera, vai alcançar o seu potencial máximo, porque não vai, assim. Eu sempre falo isso lá no podcast. Psicologia analítica é um terreno fértil para plantar papel de trouxa. Fértil. E as pessoas caem muito nisso, sabe? Porque não vão lá e ver o que o Jung falou, ou o que às vezes os autores pós-jungianos falaram de fato. Porque o que fazem com essa questão das divindades é uma deturpação do que a própria Jean Shinoda Bolen propôs lá na obra dela. Não era dessa forma. Quando ela escreveu lá os deuses e o homem, não era isso que estava ali, mas foi sendo corrompido, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa em estudar Jung, em falar sobre Jung, para buscar conteúdos de maneira adequada, porque senão, assim, você vai entrar num mar de chorume e vai ser difícil se você não tem o mínimo de base para poder entender o que presta e o que não presta. Né? Porque tem muitos lugares, tem institutos mesmo, assim, institutos junguianos que são duvidosos, sabe? A qualidade no sentido do que está sendo falado, porque a psicologia analítica, como o Luiz falou, ela às vezes tem questão de um polo mesmo, né? Ou você está nesse polo super esotérico, e esse polo super esotérico ele faz as pessoas se aproximarem muito fácil, porque aí você pode pegar e falar de signo, por exemplo, né? E achar que um psicólogo junguiano vai fazer o teu mapa astral, ou achar que um psicólogo junguiano é um tarô para você, né? Coisa que não deve acontecer, e se você, por favor, denuncie, porque é contra o código de ética. A gente pode olhar para isso enquanto símbolo, né? Porque quando Jung fala de astrologia, ele diz, bom, os povos antigos tinham isso aqui, né? Que é a astrologia, que era uma forma de tentar explicar as pessoas.
Era uma forma de tentar explicar as personalidades, era uma forma de tentar explicar por que as pessoas se comportavam de um jeito ou de outro. Então a astrologia, ela é protopsicologia nesse sentido, né? Ela é um mini DSM ancestral, né? Vamos explicar aqui por que a pessoa de Áries se comporta assim, assim, assado. Por que a pessoa de Aquário é assim, assim, assado. E aí, por que a gente pode olhar para isso? A gente pode olhar para isso enquanto símbolo, porque ali tem um mito. E todo mito é simbólico, é passivo de interpretação, né? No capítulo sobre sincronicidade, ele deixa bem claro. Não é sobre a influência dos planetas, não é sobre como isso afeta diretamente, porque a gente não tem como provar isso cientificamente. Mas tem um mito ali. Tem um movimento, tentativa de tentar explicar isso usando esses mitos. Então a gente pode olhar para isso, nesse sentido. Não para validar. Coisa com o tarô. Tem símbolos ali, né, que contam uma história. O tarô tem uma narrativa, né? Você começa da primeira à última carta dos arcanos, é como se ele contasse uma história. Tem todo um desenvolvimento do personagem. Então você olha para esses símbolos, nada como algo para tentar adivinhar ou saber sobre a vida da pessoa, para jogar tarô para ela. Mas se ela traz esse símbolo até você, você já tem um material para trabalhar, né? Se chega um paciente para você, que é um paciente que é ligado em astrologia, por exemplo, você vai entender como esse mito representa simbolicamente alguma coisa para ele, ou ligado em tarô, ou ligado em qualquer coisa, né? A gente nunca vai desconsiderar o efeito que esses símbolos têm de jeitos. Por isso que é importante, mais do que nunca, a gente ter essa consciência. Senão, às vezes, a gente vai buscar essa fonte de saber em fontes que não são adequadas. E aí a gente tem o outro lado, né? Que às vezes é o junguiano hermético, que só quer falar para quem entende, para quem teve tempo de ler as obras completas, para quem devorou não sei quantos compêndios de mitologia, para quem entende tudo de mitologia X, Y ou Z. E aí não atinge as pessoas, né? Jordan, meu caro, eu escutei algumas coisas na sua resposta que eu achei muito interessante para te questionar agora. O Luiz perguntou sobre essa questão de relacionada à formação mesmo do psicólogo analítico, de como em uma esfera a gente vê pessoas se aproximando de algo extremamente místico ali. Você até brincou com os pokémons e os chakras virgem, e é mais ou menos isso mesmo. Assim, o imaginário é muito, muito, muito louco, muito acientífico, não é nem pseudocientífico, ele é acientífico, não tem ciência nenhuma, ainda nega a ciência por um lado, e do outro lado você tem um trabalho sério, né, que obedece muito bem os interesses do fundador da psicologia analítica, que é o Jung. E aí a minha pergunta vai seguir por esse caminho, mas não necessariamente por um viés acadêmico, mas por um viés mais popular. Psicologia se mostrou um produto muito mercadológico, muito fácil de vender. Na verdade, quase tudo em psicologia vende bem, a não ser psicoterapia. Psicoterapia é difícil pra caramba de vender. Mas o restante você vende bem. Então você tem psicólogos em programas de televisão, sexólogos, psicólogos voltados para a infância e adolescência em programas de rádio. Você toca um podcast. E aí me pergunta para você em relação a isso. Como fazer uma popularização do pensamento da psicologia analítica em específico, sem se jogar, sem se permitir deturpar o conteúdo desse campo do conhecimento, sem, de maneira alguma, sem dialogar com esse lado que se tornou bem mais popular, vinculado ao nome do mundo, que é esse lado aí, Pokémon. Como é que a gente faz para popularizar a psicologia analítica? Você que já vem trabalhando com isso, popularizar a psicologia analítica, levar conteúdo de psicologia analítica às pessoas, independente de elas estarem ou não no processo terapêutico, ou de elas estarem ou não numa formação acadêmica, sem cair nessa vulgarização. Eu acho que a gente tem que começar admitindo que a psicologia analítica é elitista e esse pouco interesse em fazer esse movimento de abertura durante muito tempo. Assim, a partir do momento que a gente admite isso,
e que foi muito interessante se manter hermeticamente fechado, em falar só para quem pudesse entender, em falar só para quem tivesse tempo de ler e estudar diversas obras, diversos autores, diversas teorias pregressas. Quando a gente admite que a psicologia analítica foi, durante muito tempo, quase como ascética, né? Aí a gente consegue caminhar na direção contrária, né? A gente faz isso, assim. O importante é tentar simplificar sem perder a aproximação com o que está escrito, né? Eu parto muito da minha própria experiência enquanto profissional, né? Porque eu comecei minha vida, né, de trabalho dando aula de informática numa escola pública sem computador. Então imagina como é que é aula de informática sem computador, crianças, né, de 8 a 2. Você tem que aprender a simplificar o máximo possível, sem perder o que aquilo quer dizer, né? Então, isso para quando eu vou falar de Jung, eu levo isso para minha prática pedagógica, né? Eu levo isso para minha vida. Você consegue falar de um lugar que a pessoa consiga ler sem que ela tenha a bagagem que você tem, assim, né? A pessoa não precisa... Porque, assim, ninguém tem a bagagem que teve, né? O Jung teve acesso a diversos livros, uma biblioteca vasta, o pai dele tinha uma biblioteca vasta, ele lia, estudava por mais de 9 horas por dia, desde os 9 anos de... Então, para ele chegar na psicologia analítica, ele consumiu muita coisa, né? Então a gente já tem que começar pensando que a gente hoje não vai ter esse tempo, não vai ter esse material, não vai ter como consumir tudo isso para pensar, né, e se aproximar do que ele trouxe. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso sendo didático. A gente faz isso ao invés de ficar falando que o arquétipo é um conceito completamente imaterial. A gente vai lá buscar um Jung e fala que ele é uma possibilidade de ação simbólica. Pronto. Eu não preciso levar toda a filosofia por trás daquilo, né? A pessoa sabe que tem uma base e ela pode buscar isso por ela depois, né? A gente pode aproximar Jung das pessoas, parte das vezes a deturpação se dá como do não entendimento. Se eu não entendo, eu faço essa simplificação vulgar, não para explicar o que o autor disse, mas para fazer um recorte do que o autor disse para justificar o que eu acredito, o que eu penso ou o que eu acho sobre aquilo, né? Que na maior parte das vezes vai na contramão do que de fato que o cara propôs, assim, né? Jung trabalhou mais de 80 mil sonhos, né? O trabalho de interpretação de sonho não é um trabalho que se dê no sentido de ter um manual prático que eu possa pegar e ler e dizer que uma interpretação de sonho tem símbolos que valem para todo mundo. Mas tem gente que se denomina junguiana fazendo isso por aí, assim, né? A partir do momento que você tem respeito pela obra, eu acho que a gente não precisa ser 100% ortodoxo, porque tem muitas coisas que Jung escreveu que não cabem hoje, e os autores pós-junguianos revisam diversos conceitos, fazem eles aproximam de uma realidade próxima da nossa. Mas a gente precisa entender que Jung ainda não está esgotado, né? Então não adianta eu simplesmente ignorar o que ele falou, fazer um recorte qualquer e sair dizendo o que eu acho. Ter respeito pelo que está escrito, entender, buscar na fonte, na obra, o que está lá, é fundamental, né? E Jung nunca teve a presunção de criar uma linha teórica, né? E aí a gente, né, quem é da área, que isso é muito por conta do rompimento com Freud, né? Que foi problemático para os dois, e a maneira como Freud tratava a psicanálise como algo a ser incontestável marcou muito o Jung na posterior, né? Mas ele foi produzindo, e aí ele viu que num dado momento ele tinha bastante coisa, né, empiricamente construída através da prática clínica, né? O Jung era psiquiatra-chefe do Burzoli, contato com Freud, por exemplo. Ele tinha contato com pacientes psicóticos, né, diretamente, de muito tempo, mais de 6 anos, né, antes do contato com Freud.
Então tudo isso foi sendo compilado nessa teoria. E as pessoas não vão à teoria buscar o que está lá. Elas ouvem algo, se apropriam daquilo e usam para justificar. Jung é difícil, Jung é chato. Cara, Jung é difícil às vezes. Jung é chato pra caramba às vezes. Assim. Eu estudo Jung há 8 anos. 8 anos que eu estudo Jung e tem hora que eu pego alguns capítulos, pego alguns parágrafos e que eu acho chato pra caramba. Por quê? Jung dá muita volta, sabe? Jung fala de uma coisa... Jung é igual Tolkien, sabe? Começa a explicar uma paradinha aqui, dá uma volta gigantesca para chegar na conclusão que ele queria. E aí tem hora que você não tá com saco pra isso. Então ler Jung às vezes é chato. Mas dá pra fazer, sabe? Você não precisa ler toda a coisa mitológica da humanidade para entender Jung. Se você se apropriar dos conceitos básicos, minimamente, você consegue entender. Nem que seja um primeiro estágio da obra. E aí como é que você faz para avançar? Continua estudando. E continua buscando fontes, continua buscando boas referências. Sabe? A Universidade de Harvard, por exemplo, tem um curso gratuito sobre a jornada do herói, que é um movimento importantíssimo dentro da psicologia analítica, né? Enquanto representação. Você tem diversas fontes de acessar Jung. Você tem diversos escritos de autores que vieram pós-jungianos que são mais acessíveis do que o Jung em si. Mas não no que mastigaram de Jung para você, sabe? Vai lá na fonte também. Porque senão você corre o risco de não saber o que de fato o cara diz. E aí você ouve alguém dizendo, igual, por exemplo, eu já presenciei num mini curso na graduação, né, um curso lá sobre Jung, falando que persona era a mesma coisa que personalidade múltipla, assim, e eu quis ver naquele momento, sabe? Porque são coisas que não tem nada a ver. E aí, se não conhece a teoria e não vai lá estudar e ver o que o Jung falou, você vai ficar com o que te disseram. E o que te disseram às vezes vai estar errado. Então, como alguém que produz conteúdo de Jung, não só no podcast, mas na minha página do Instagram, que é 90% psicologia analítica, assim, vão até a fonte, cara. Assim, porque eu estudo Jung há 8 anos, eu ensino Jung há pelo menos 6, e tem muita coisa que eu ainda não sei, que eu estou em construção, que eu estou em busca. Então questionem também, às vezes, o que a gente está passando, sabe? Vai lá conferir, assim, porque às vezes a gente dá mole, às vezes a gente erra, às vezes a gente se confunde. A gente pode dar essa escorregada. Com conceitos básicos, não. Quem trabalha com psicologia analítica está muito bem fundamentado, muito bem apropriado do que é, né? Do que é arquétipo, do que é sombra, do que é personalidade para psicologia analítica, do que são ânimos, do que é um complexo e de todas essas coisas. Agora, sobre coisas que Jung falou num livro obscuro que está lá no meio das obras completas, enfim, a gente ainda vai se apropriando conforme vai reestudando, porque a obra de Jung é densa. O meu convite é que se leia o de Jung, e para quem fala de Jung, tente ser hermético de uma maneira inteligente, assim, né? Porque hermético, mesmo no sentido fechado, vem da etimologia, né, Deus Hermes, que é, inclusive na nossa o Deus patrono da psicologia, né? Porque é um Deus que faz a transição entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens, né? Entre o Hades e o mundo dos homens, né? Então seria inconsciente, consciência, enfim. Mas a gente pode ser hermético no sentido do que Hermes traz de sagacidades. Porque Hermes talvez tenha os deuses mais espertos que tenha havido na mitologia grega, né? Ele não se deixava pelas adversidades. Ele representa um arquétipo que a gente chama de psicopom. Então, para trazer para a nossa realidade, sejamos mais Exu nesse sentido, que também representa o mesmo arquétipo, né? Que é fazer essa transição entre mundos, entre inconsciente e consciência. Então, a gente tem que ter sagacidade. A gente tem que falar de um jeito que consegue entender. Não adianta eu ficar fazendo citação de Jung, sendo que nem eu, às vezes, vou entender o que está ali. Assim, eu decorei o que aquilo significa. Né? Se o que eu ensino
faz sentido para quem me ouve, então é melhor ficar calado. Porque falar só para demonstrar um lugar de saber, eu particularmente não acho que é inteligente. Assim. Muito pelo contrário. Jordan, a gente está chegando ao fim. E antes de pedir as considerações finais, baseado em tudo isso que você falou acerca dessa sagacidade, dessa busca por conhecimento, para fugir de todas essas maluquices que a gente tem enquanto representação da psicologia analítica, eu peço a você que fale também um pouco, nessas suas considerações finais, sobre a iniciativa do podcast. Porque, assim, digo pessoalmente, tá? Porque eu ouço, posso dizer que sou um grande fã seu e da sua amiga que apresenta um podcast. E eu queria que você falasse um pouco disso nas suas considerações, porque é um veículo para se conhecer de maneira séria a psicologia analítica que a gente tem, né? E é extremamente popular, né? O Spotify é uma ferramenta extremamente popular. Então eu queria que você falasse, além das suas considerações finais, um pouco sobre essa iniciativa do podcast. O podcast, na verdade, ele surge como um braço, né, de uma iniciativa um pouco maior, que é o que a gente chama de Hermes, né, nesse sentido, essa sagacidade mesmo, né, Hermes Núcleo de Estudos Junguianos, que é uma iniciativa minha e da Indiana, de promover ações com relação à psicologia analítica de uma maneira séria e adequada. Né? Então a gente tem o podcast, tá no Spotify, está no Deezer, está em todas as plataformas. A gente tem grupo de estudo, a gente tem curso, né? Vira e mexe a gente dá cursos sobre psicologia analítica, e sempre tentando se firmar o máximo possível nesse rigor, né? Levar a psicologia analítica de maneira sem esquizomisticismo, como eu costumo falar, né? Sem chorume todo que a galera espalha por aí, né? E o podcast ele surgiu como um braço, né, desse movimento, dessa inquietação que a gente tem, que é de ver Jung sendo denegrido por aí, assim, né? Eu acho que a gente até brincou sobre isso num episódio, que se Jung visse as coisas que estão sendo feitas hoje em nome dele, voltar, ele não rompia com Freud, não. Ele ia ter se arrependido e ficado por ali, porque deu ruim. Sabe? Deu ruim. E na época que ele era vivo, ele já falava sobre isso, né? Num livro ele fala assim: as coisas que dizem junguianas em meu nome, né? Já são coisas que já são completamente distantes daquilo que eu estava tentando falar, do que eu estava tentando ensinar. Então, se quando o cara estava vivo, a galera já viajava, imagina agora que já tem mais de 60 anos que o maluco, né? Então é importante a gente ter iniciativas a falar de Jung de uma maneira séria, de uma maneira adequada. Hoje, a gente tem um movimento interessante de ver uma galera tentando isso sim. Né? Tem algumas páginas no Instagram que fazem esse movimento de um pessoal que é sério mesmo e que é quase uma combatividade, né, contra esse esquizomisticismo, esse lado místico do Jung, que o problema não é pensar um Jung místico, no sentido do mistério, no sentido etimológico da coisa. Porque ele falou de coisas que, de fato, mas o Jung místico não cabe na academia. Né? O olhar sobre o mistério não cabe na academia. Né? E aí a gente precisa retomar esse rigor e buscar aquilo que de fato está escrito. Né? Não precisa ser ortodoxo, já falei, tem muita coisa que precisa ser revista, muita coisa já foi revista, mas é importante ter rigor, assim, e não utilizar recorte, né? Então pode partir disso, os nossos cursos, grupo de estudo, clube de leitura, a gente tem diversas iniciativas aí que tentam abraçar essa possibilidade de falar de uma maneira legal, enfim. Né? Queria agradecer o espaço, um prazer poder falar de Jung de um jeito sério, sim. É importante, e é importante que quem está ouvindo e tem interesse busque pessoas que sabem o que estão falando, minimamente, né? Minimamente, sabe? Tem o mínimo de base para falar o que elas estão falando. Não se deixem iludir com promessas miraculosas, só porque Jung falava sobre temas que às vezes temas que estavam um pouco fora do que aparentemente eram olhados, né? Busquem pessoas sérias, busquem critérios, né?
Busquem terapeutas junguianos sérios, porque a prática clínica da psicologia analítica é uma área que sofre muito com esses deslizes éticos nesse sentido, né? Porque as pessoas se apropriam desse olhar para esses fenômenos em que podem levar isso para espaços que não são adequados, né? Então, pessoas sérias, assim. Eu costumo falar que se a pessoa se denomina junguiana, já é um mau sinal, né? Porque numa prática da psicologia, Jung fala que não queria junguiano nenhum. Ele até incentiva que você vá ler e estudar todas as outras linhas teóricas. Assim. Lá ele fala, leia o Adler, leia o Freud, né? A psicologia analítica ela não pretende explicar o ser humano como um todo, é um olhar sobre esse prisma e estudar. Né? E normalmente quem se denomina junguiano está botando uma bandeirinha, plantando uma bandeira e botando um broche no peito, que às vezes não é tão positivo, né? Mas é sempre um prazer poder ter um para falar de Jung de uma maneira séria, de uma maneira adequada. E queria convidar todo mundo para ouvir meu podcast, né? Curtir lá o Forever Jung. Nossos episódios que estão acostumando a ir agora aos sábados, né? Eu e a Indianara, a gente está sempre falando de um tema novo, sempre fazendo essas ilhadas entre psicologia analítica e o mundo real também, porque eu acho que isso é importante. Às vezes os psicólogos junguianos pecam nisso de deixar Jung no mundo da fantasia, no fantástico mundo de Bob, e esquecem que a psicologia pode ser aplicada à vida real. Recomendo fortemente o podcast. Gostei muito do episódio do Coringa, aliás. A minha especialidade, né? Eu agradeço a sua participação. Agradeço também por partilhar esse espaço com o meu amigo Roger Ribeiro. Os links para as redes sociais do Jordan para o podcast Forever Young estarão na descrição desse vídeo, assim como também o link para o podcast da Escola Ananke. Eu peço a você, reitero o convite do início, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e fique a par daquilo que a gente tem produzido por aqui. Lembramos também que o nosso link para a Amazon e para as referências bibliográficas que o Jordan citou estarão também na descrição desse vídeo. E agradeço a você que ficou conosco até agora e até a próxima. Até a próxima, gente.